Você já viu os termos antiga aliança e nova aliança? Galera, a compreensão disso é extremamente importante. Nas últimas semanas estudamos o papel de Jesus como nosso sacerdote e hoje vamos introduzir a ideia de Jesus como mediador da nova aliança. Quer saber o que ela significa? Vem comigo. Hebreus capítulo 7 e capítulo 8 introduz a ideia da nova aliança e diz que ela é muito melhor que a anterior, que foi inútil e que foi anulada. Pesado isso, né? Mas antes de falarmos da nova aliança, eu quero te ajudar a conhecer a antiga aliança e o que ela fala. Lashana Rabá ve Yerushalayim. Aliança significa pacto ou tratado entre indivíduos, partidos, povos ou governos para determinada finalidade. A palavra aliança aparece na Bíblia na primeira vez em Gênesis 9, na aliança que Deus fez com Noé. Mas tomando por ideia esse conceito de aliança, a gente vê que ela está presente muito antes, desde Adão. Ela também aparece em alguns momentos da Bíblia, como por exemplo na aliança que foi feita com Adão, a aliança que foi feita com Noé, com Abraão, na aliança mosaica que foi feita lá no santuário, na aliança com Davi e também na nova aliança que vemos ali no Novo Testamento. Inclusive foi sobre essa nova aliança que Paulo se refere aqui em Hebreus. Muitas pessoas associam a antiga aliança aos 10 mandamentos e a nova aliança à graça de Jesus, defendendo que a vinda de Jesus como mediador da nova aliança aboliu os 10 mandamentos e hoje a gente não precisa guardá-los. Só que, gente, alguns também dizem que Jesus cumpriu todas as exigências e que a gente não precisa mais guardar a lei, não precisa guardar mais nenhum mandamento. Só que a questão essencial aqui é que existe apenas uma aliança. A gente não tem várias, 5, 6 alianças. Nós temos uma aliança que nunca mudou e que na verdade foi sendo cada vez mais completa e cada vez mais explicada. O que mudou foi o fato de a aliança ter sido cumprida ou não. Eu sei que tá meio confuso esse negócio, mas você vai entender. Calma lá que eu vou te explicar certinho desde o início, para que você entenda tudo muito bem. A história da humanidade começa com a criação. Deus nos fez para viver em harmonia e liberdade na sua companhia. Só que para que houvesse liberdade era necessário que houvesse opção, correto? Pois bem, Deus colocou uma árvore do conhecimento do bem e do mal no jardim como símbolo do livre-arbítrio e como consequência da sua escolha e da livre escolha dos seres humanos, eles desobedeceram. Deus deixou muito claro que caso isso acontecesse, o castigo deles seria a morte. Infelizmente, os nossos pais desobedeceram e escolheram o caminho da morte, que era o resultado natural do seu pecado. E aqui entra a primeira aliança, a aliança de Deus com a humanidade. Você vai perceber que todas as alianças elas têm um propósito muito claro, que é apontar para o plano da salvação. A primeira aliança, ou a primeira promessa de Deus, foi feita lá em Gênesis, onde Deus disse que a descendência de Eva viria e venceria o inimigo e daria a libertação do pecado. Logo em seguida, a gente vê o plano da redenção entrar em cena de uma maneira muito prática e muito simbólica também. Como consequência do pecado, o verso 21 diz que Deus fez roupas de pele de animal para que eles se vestissem. Essa é a primeira vez que a morte aparece na Bíblia. Se existe um pecado e se o pecado resulta em morte, alguém tem que pagar com a própria vida. E a morte desse primeiro animal apontava para Cristo, o descendente que viria e pagaria o preço pelos nossos pecados. Todas as alianças que Deus fez com o homem tinham esse objetivo: apresentar o homem para o plano da salvação. Quer ver? Ai, que lindo! Com prazer! Aliança com Adão, que diria que um descendente venceria a serpente e venceria a morte, através do cordeiro que morreu no lugar de Adão e Eva. Aliança com Noé, ali no final ele ergue um altar, ele faz um sacrifício simbolizando quem? O futuro redentor que morreria pelos seus pecados. A própria aliança com Abraão, Deus disse que por meio da descendência dele, ele abençoaria todas as famílias da terra. E logo após isso, ele ergue um altar e adora a Deus através de um sacrifício. Uma outra aliança que mostra isso é a aliança mosaica, a aliança daquele templo, do templo antigo de Israel. Logo depois de fazer essa aliança, lá no capítulo 24, Deus pede que eles façam um santuário, que era onde ocorriam todos os sacrifícios representando a morte de Jesus. A aliança com Davi também foi assim. Por meio da sua descendência, o Messias viria, e essa foi a promessa. E a nova aliança não é diferente. É nova porque o plano da salvação é ampliado e é inaugurado pelo sangue de Cristo. Ela é nova não porque a outra seja velha, mas porque ela veio para ampliar a primeira, não substituí-la. A aliança de Deus sempre foi a mesma. A aliança sempre foi pela graça. A antiga aliança é repleta de graça e ela mostra um Deus que perdoa, que ama e que restaura. Algumas pessoas dizem que a única aliança que envolvia a graça é a do Novo Testamento, mas não, gente. Todas as alianças estão fundamentadas na graça. Todas elas estão ligadas por um fio, que é a graça. Achei bonito, viu? Tá lindo. Essa questão de lei abolida, ela vem de um mau entendimento do que é a lei, do que são os 10 mandamentos e de qual era a sua função. Jesus é o fundador da nova aliança, ele veio cumprir a lei. O sentido de cumprir mostra que o objetivo de Jesus era levar a lei para o coração das pessoas, porque o que mais importa é a lei vir de dentro, não apenas de fora, como faziam os fariseus daquela época. Em Mateus 5, verso 20, logo depois de Jesus dizer que ele não veio para abolir a lei, mas para cumprir, ele fala da importância das obras. O objetivo de Jesus era resgatar o espírito inicial da lei, que transforma de dentro
para fora. Jesus estava lutando contra o conceito de guardar de fora para dentro sem mudar o coração, sem mudar as vontades. Deus tem um novo tempo para a gente, mas o novo é novo para a gente, amém? Ou seja, nós estamos no nosso mesmo novo tempo. E aí você me pergunta, mas BJ, então eu não tenho que guardar mais a lei? Espera só. A lei é dada para pessoas livres. Ela não foi dada para que você alcance algo, ela é dada porque você já alcançou algo. Em Êxodo, no capítulo 20, no verso 2, é mostrado que Deus já nos libertou da escravidão. A lei é dada depois de Deus libertar o seu povo, e não para que Deus libertasse o seu povo. Em outras palavras, os 10 mandamentos, por melhores e mais perfeitos que sejam, eles são incapazes de conceder a salvação. Eles apresentam, sim, um padrão perfeito de justiça e de santidade, mas eles não fornecem essa justiça e essa santidade. A lei é como um espelho. Ela nos mostra a sujeira, mas não tem poder para limpar. Guardar a lei é algo missiológico. Ele é um guia para que a gente seja testemunha, não um meio para que a gente ganhe a salvação. A nova aliança é a restauração da antiga aliança, que foi quebrada não por parte de Deus, mas por parte da humanidade. Na verdade, a palavra hebraica para novo, que é a palavra hadashá, ela pode ter ambos sentidos, como totalmente novo ou como renovado. A nova aliança nada mais é do que a antiga aliança renovada, reforçada. O Senhor não mudou a lei, nem diminuiu os seus padrões, em vez disso ele enviou o seu Filho como garantia das promessas da aliança. E é por isso que essa aliança não tem maldições, ela tem apenas bênçãos, porque Jesus cumpriu ela perfeitamente. Como Hebreus explica, Jesus é o fiador da nova aliança. O termo mediador é equivalente a fiador, porque ele garante que as promessas da aliança serão cumpridas. O preço pelo pecado vai ser pago. Resumindo, primeiro, a antiga e a nova aliança representam uma aliança só. Segundo, todas as alianças têm como objetivo apresentar o plano da salvação. Terceiro, todas as alianças estão fundamentadas na graça e repletas de graça. Quarto, a nova aliança é a restauração da antiga aliança. Na verdade, o reforço dessa antiga aliança. Entenda que as alianças de Deus são uma demonstração prática do seu amor e da sua misericórdia. Deus não precisava se preocupar em nos salvar, mas ainda assim Ele o fez. O salário do pecado é a morte, mas o presente grátis de Deus para mim e para você é a vida eterna. E essa vida está hoje à sua disposição, basta apenas você aceitá-la. É pegar ou largar? E eu te pergunto, você aceita o sacrifício de Jesus que foi feito por você? Você quer hoje renovar sua aliança com Ele? Se você aceita, escreva assim nos comentários que eu quero orar por você, para que Deus te abençoe e conceda vida, e vida em abundância. Quer saber o que ela significa? Vem comigo. Aquela que fala para determinada finalidade. A palavra aliança e se o pecado resulta em morte, alguém tem que pagar com a própria vida, e a morte desse primeiro animal. Inclusive foi sobre essa nova aliança que Paulo se refere aqui